motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Que tremendo essa palavra que o apóstolo nos diz que é para nós ter por motivo de grande alegria o fato de nós passar por provações. E eu gostaria de nessa noite falar sobre isso um pouco. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 5, no versículo 3. Romanos 5, quero completar com esses dois versículos aqui de Romanos 5, aonde ele fala novamente o seguinte. Daí o apóstolo Paulo, então, falando no capítulo 5, versículo 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Veja que em dois textos e muito enigmáticos, porque parece que a gente nunca quer passar por provações. A gente parece que não tem vontade de passar por provações. E eu quero dizer que muitas coisas da nossa vida, elas acontecem e elas são um divisor para nós, a partir de um momento onde nós vencemos, num lugar onde nós tínhamos dificuldade de vencer, onde nós avançamos porque nós entendemos que nesse lugar Deus está querendo elevar nós a um nível mais alto. Amém? Veja que as vítimas sempre se perguntam por quê. É interessante, né? Porque geralmente as vítimas elas se perguntam por quê. Mas os sobreviventes fazem outra pergunta: o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? De que maneira que eu vou passar por essa dificuldade? Então há uma diferença entre a vítima e o sobrevivente. E eu gosto muito de falar que o sobrevivente, ele sobrevive num outro lugar, ele sobrevive num outro nível. E geralmente os sobreviventes, eles sobrevivem num lugar diferente, que é o lugar secreto. É no lugar secreto que o sobrevivente passa, avança e ele não cai. Porque eu gosto dessa expressão, eu escutei o pastor Hernani falar sobre isso, que o sobrevivente ele não cai porque ele está de joelho. E de joelho você não cai, você já está apoiado. Mas as vítimas elas se perguntam: por que isso, Senhor? Por que aquilo? As vítimas eles reclamam de tudo, eles arrumam desculpa para tudo, eles arrumam problema em tudo. E hoje de manhã eu estava falando que às vezes a gente ouve pessoas que reclamam do sol, da chuva, do frio, do verão e de tantas outras coisas. A gente vê pessoas reclamando. Seria a mesma coisa que eu estivesse ou você estivesse dizendo: Deus, eu não estou feliz do que você está fazendo. Deus, eu não gosto dessa maneira que você age. Seria mais ou menos a criatura querendo dar ordem ao Criador. E o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo, os dois têm
o entendimento que essas lutas, elas são um lugar de aperfeiçoamento para nós. Veja que aqueles que sobrevivem em crises, eles sempre prosperam e eles avançam e eles começam a passar de níveis. Mas a crise, o lugar da crise, o lugar do embate ou do combate, ele é um lugar que nós podemos sair com a vitória, mas também podemos sair com a derrota. Depende como eu enxergo isso, depende como eu me comporto nessa situação ou nessas circunstâncias. Então é interessante que Deus recompensa aqueles que perseveram. E nós podemos olhar isso em muitos textos da Bíblia. E eu parei, essa semana eu estava meditando, também estou lendo um livro, que acho que a Marli também está lendo, a gente ganhou ele na conferência que nós estávamos em São Paulo. E eu achei que é muito interessante esse livro. Ele é um livro que foi traduzido pela Spire, editora Spire, da igreja da cidade. E como eu fui edificado na leitura desse livro, e ele falou muito comigo, porque eu vivi tempos assim da minha vida, onde eles foram um divisor na minha vida. Por cedo, falei algumas coisas sobre isso, porque todos nós enfrentamos lutas. E como fala aqui o apóstolo Tiago, que ele diz que é para nós ter motivos, né, de grande alegria, né? Não é motivo só de alegria, mas é motivos de grande alegria, ele diz. O fato de nós, eu e você, passar por várias provações. E ele diz que, sabendo que a provação da nossa fé, porque a fé, queridos, ele é algo extraordinário. E a fé é algo que todos nós temos. Alguns podem ter um pouco mais, alguns podem ter um pouco menos. Mas o importante é que na fé que eu e você temos, e nessa medida que nós temos, nós podemos, no meio da nossa prova ou da nossa tribulação, ou no meio deste lugar onde nós estamos enfrentando luta, nós podemos tomar uma decisão de não aceitar a proposta que nos está proposta para que nós fiquemos ali, prostrados. Ou até às vezes não só prostrado, mas ficar procrastinando um momento de nós sair daquele lugar e de nós avançar a um outro nível da nossa vida. E eu acho interessante que nós temos tantos textos, mas Romanos 12, versículo... Romanos 12, e o versículo também é o 12. Vou esperar abrir aqui. Ele diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Gente, isso aqui não é algo tão fácil de se fazer, né? Porque alegrar-se na esperança e ser paciente na tribulação. Porque geralmente quando nós chegamos num lugar de tribulação, de luta, de confronto, de enfrentamento, nós queremos logo passar por esse vale. É igual eu e você, eu não sei se alguém gosta, eu não gosto, quando estou dirigindo, que eu entro num lugar onde tem neblina. Parece que aquele lugar nunca vai acabar, e você anda e aquela neblina parece que ela cada vez vem mais para cima de você, e você fica angustiado dentro daquela neblina, e você quer sair daquele lugar. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que é para nós ser pacientes, né, nesse momento. Porque às vezes num momento desse nós podemos cometer um grande erro. No momento de tribulação,
e de impaciência, nós podemos tomar decisões, às vezes, que elas não são ainda a vontade de Deus. Porque é nesse lugar que Deus quer tratar o meu caráter. É nesse lugar que Deus quer tratar a minha vida. Ele quer saber se eu estou disponível, disposto a permanecer ou a perseverar, né, nesse lugar. Isso é só quem passa por este lugar, né? O salmista dizia, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo, né? Ele tinha essa convicção, e isso é fé. E o apóstolo Tiago, ele está falando que as provações, né, elas são da fé, para ver como está a nossa fé. E é interessante que uma das primeiras perguntas, né, que eu acho que surge, né, é o que posso controlar quando o meu mundo desaba ou desmorona, né? Como que eu posso me comportar? Isso é uma pergunta que eu e você pode se fazer, cada um de nós pode se fazer. Como que se comportamos? Não existem situações que às vezes parece que tudo na nossa volta está se desfazendo, está se desmoronando, ou está uma tribulação que eu não consigo às vezes ver uma saída. O que eu devo fazer? Né? Mas aqui em Romanos, né, 12, é uma chave para eu e você, né? Nós temos também Tiago 1,12, que ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas é depois, né? Ele diz, é depois de ter sido aprovado. E a aprovação é para nós ser aprovado. Ninguém vai passar de ano sem fazer uma prova, né? Semana eu fiquei muito feliz que eu soube que uma amiga nossa passou na prova da OAB. Eu fiquei pensando, puxa, é uma prova difícil. Eu vi uma reportagem que 80% dos advogados, eles que formam em direito, eles não conseguem passar na primeira vez que eles fazem a prova para receber a carteira da OAB. 80%. Veja bem, é uma prova difícil, não? Então tem provas difíceis para nós, queridos. E Hebreus 10:36, pode abrir para mim, faz favor. Ele diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Veja que ninguém vai alcançar a promessa sem que passe por as provas que até o próprio Deus vai nos dar, o próprio Senhor. E eu gosto muito de falar disso. A segunda pergunta que eu fiz aqui, eu ouvi também no meu coração, é o que eu devo fazer para superar hoje. Porque amanhã é uma ação de fé. Amanhã eu já sei que Deus, Ele diz, eu estarei com você todos os dias, né? Ele diz, eu jamais abandonarei. Ele diz, eu sou contigo, eu te ajudo. Então nós temos a promessa. Mas como que eu me comporto hoje? No meio das provações, no meio das tribulações. Como que hoje eu preciso viver? Né? Qual que é a minha atitude?
E Jesus diz em Mateus 10, 22, eu quero pedir também para nós abrir esse texto, que ele diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome, porém aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Veja que é algo muito forte, queridos, nós precisamos ficar firmes, né, até o fim. Nós sabemos, e como cantamos aqui, nós temos as promessas de Deus, elas estão sobre mim e sobre você, eu só preciso é andar nelas. E a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir com você, meu irmão, com você, minha irmã. Às vezes você está passando um momento que você pensa, é demais para mim. Eu quero dizer para você que Jesus diz, Hebreus, o livro dos Hebreus diz que na luta, nós não lutamos até o sangue. Às vezes nós não queremos nem lutar. Nós queremos às vezes ficar esperando, como diz aquela música antiga do Raul Seixas, com a boca aberta esperando a morte chegar. Sabe, queridos? Mas as vítimas é que se perguntam por quê? Mas os sobreviventes é os que dizem, o que eu devo fazer? Como eu vou fazer? Eu já sei que eu tenho uma saída, mas eu preciso enxergar. E isso é fé. A fé é o combustível que tem que mover o meu coração e o teu coração. Porque se nós não tiver a fé, que ela é o firme fundamento, como nós vamos alcançar a promessa? Mas é nas provações que nós vamos ver a fé que produz, que faz que nós produza perseverança. E que a perseverança ela deve ter uma ação completa. E ele diz para que nós seja perfeitos e íntegros, sem lhes faltar nada. Momentos difíceis, né? E hoje cedo eu citei momento meu, muita gente sabe, né? A maioria dos irmãos sabe que eu fiquei 5 anos numa prisão. Sabe, entrar numa prisão é fácil, como evangelista, como visitante, ou como advogado. Mas entrar como detento, e saber que você aguarda por uma condenação, isso traz, queridos, traz algo muito forte no nosso coração. E muitas pessoas, nos primeiros dias, eles até estão ali, naquela expectativa, acham que vão sair, ou que vão ganhar uma prisão domiciliar, ou vai ser relaxada, mas quando vem a condenação, sabe, queridos, e eu estava falando hoje cedo, que quando fiquei os primeiros 7 meses, quando veio a minha condenação, que eu sabia que eu ia ter que ficar uns quantos anos, eu comecei a me deprimir, fiquei deprimido, queria me matar, tinha vontade de morrer, tinha vontade de me matar e não tinha coragem de me matar. E foi interessante porque nesse tempo, eu não vi nem o tempo, eu parei, eu estagnei, eu não tinha mais esperança, porque uma pessoa que não tem fé, não tem esperança, ela é uma pessoa que ela não tem vida em si. Mas quando depois de um tempo, eu até falei hoje cedo que, nesse tempo que eu fiquei assim, eu já era um cara gordo, eu fiquei muito mais gordo, eu tinha 25 quilos a mais do que hoje na época. Vocês imaginam? E o dia que eu me vi num espelho de cadeia, né? E eu não sei se aqui muitos sabem o que é um espelho de cadeia. O espelho de cadeia não é aquele espelho que a pessoa chega na frente, se enxerga inteiro. O espelho de cadeia é um campana. Ele é um pedacinho de espelho que é colado num palito de picolé.
São coisas que entram na cadeia, ilícito, porque não pode ter. E esse campana, tu coloca ele assim, no postículo da porta, e tu vê lá no fundo, vê a galeria inteira, se ela tiver 30 metros, tu vê lá no fundo, num espelhozinho desse tamanho. E eu me vi o meu rosto no espelho, e eu era um bulldog. Meu rosto estava desse tamanho, estava inchado da cadeia, da vida que eu vivia. Eu me senti um bulldogão. Aí que eu me deprimi, eu pensei, não, cara, aí já era para mim, eu tenho que morrer. E fiquei muito tempo, sabe, queridos, sem vontade de viver. E eu pensava, por que daquilo? Bem nisso aqui. Por que eu estou aqui? O que adianta eu estar aqui? O que adianta tudo que eu fiz? Mas um dia, eu comecei a ler livros na cadeia. E um livro me chamou a atenção, e um dia eu saí para o pátio, eu comecei a caminhar no pátio. Caminhava. Mas eu era tão pesado que eu não podia mais do que caminhar. Mas depois de uns meses eu comecei a trotear no pátio. E depois de mais uns meses eu comecei a correr no pátio. Correr meia hora, correr 40 minutos. Daqui um pouco eu estava correndo 1 hora. Chegou um tempo que eu corria 3 horas, se tivesse pátio na cadeia, 3 horas. E a minha esposa chegou um dia me visitar e ela achou que eu estava com AIDS. Porque nesse tempo eu perdi todo aquele peso, até um pouco mais do que eu tinha. E eu fiquei murcho. Imagina um cara gordo, né? De repente fiquei só os ossos na cadeia, de tanto correr e comer pouco. E aquilo me virou uma chave em mim, que eu comecei a ver que eu podia fazer coisas diferentes. E a partir daquilo virou uma chave na minha vida, que hoje faz 22 anos que eu corro. Já ganhei medalhas em maratona, meia maratona, e tô com meus 60 anos agora, vou fazer esse ano. E eu posso correr 1h30, 2, tranquilo. Só claro que eu corro aquela corridinha de velhinho, né? Devagarzinho, o trotinho, né? Do velhinho. Mas eu estou perseverando. Por que eu falo isso, queridos? Isso aí não tem nada a ver comigo, irmãos. Eu poderia não ter saído do lugar que eu estava. Sabe? Eu poderia não estar aqui com a minha esposa. Eu poderia não ser uma testemunha de Jesus Cristo. Mas depois que eu comecei a ver, e eu comecei a ler o livro da capa preta, e eu comecei a ver que no livro da capa preta tem muitas riquezas. E que eu e você, às vezes, nós não paramos para meditar. E a palavra de Deus diz que é para nós meditar nele de dia e de noite. E que é para nós tomar o cuidado de não negligenciar naquilo que nós ouvimos de Deus. E aqui Deus está falando para mim e para você, que é para nós aprender que as provações, elas são para melhorar o nosso homem interior. É para nós nos tornar pessoas mais íntegras, né? E nos tornar pessoas mais aptas para viver a vida que Deus nos dá e que ela é linda. E que tem muita gente hoje que não está conseguindo viver essa vida que Deus dá, porque ela não consegue mais se levantar, ela não tem mais esperança, ela não tem mais fé, que um dia as coisas podem mudar, e ela caiu. Mas Jesus Cristo, Ele nos chama para nós viver de fé em fé. E a fé, queridos, é o combustível que tem feito você chegar até aqui hoje. E essa fé que você tem é que vai te levar a você chegar naquele dia e ser chamado por o Senhor. Vinde benditos de meu Pai, entre no gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que creem. Isso é fé, queridos. Mas eu e você precisamos entender que é nesse lugar
que nós precisamos andar. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Paulo também faz uma citação muito tremenda a respeito daquela igreja de Tessalônica. Ele diz assim: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Olha só, essa igreja, queridos, ela viu no meio das tribulações, no meio das provações, uma maneira de avançar. E o apóstolo Paulo, ele diz que eles estavam orgulhosos de ver a atitude deles. Ontem à noite, eu e minha esposa estava fazendo uma visita, e depois que a gente voltou, eu vim pensando em umas coisas, pensei, meu Deus, né? Como o evangelho é importante, e como as pessoas precisam que nós, queridos, vá e anuncie, que você e eu, nós anuncie o que Jesus já fez por nós. E aqui, junto com nós, tem pessoas que estão desde o começo que eu cheguei em Luiz Alves, 13 anos atrás. Estão aqui. Estão perseverando. Aqui Paulo estava dando um elogio. É por isso que nós mesmo nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e as tribulações que vocês estão suportando. E se nós seguíssemos esse capítulo, nós ia ver quantas coisas Deus estava fazendo na vida dessa igreja, que estava aceitando as provações e as tribulações. E a minha mensagem para você hoje, e para mim, é que nós entenda isso, e que nós possa ter uma esperança viva. Sabe, queridos, a esperança é o que vai mover nós, queridos. Porque olha só o que você e eu temos, queridos. Nós temos a oportunidade de nos preparar aqui para a eternidade. Você está se preparando para viver uma vida eterna no céu, em um lugar que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo diz: eu vou para o Pai e vou preparar moradas. Ele diz: porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz: eu vos digo isso para que vocês tenham paz, fique tranquilo. Como falou aqui a irmã Nelita, nós às vezes nos preocupamos muito com os tesouros terrenos. Tudo isso vai ficar, meus irmãos. Tudo isso vai ficar. A única coisa que nós precisamos se preparar é a nossa vida, é a nossa alma. Nós precisamos dar conta que o corpo da terra veio, para a terra torna, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele retorna para Deus. E eu e você temos que estar preparados, queridos. Nós precisamos estar com o nosso coração jubilando que nós estamos passando aqui no lugar, mas nós estamos sendo pessoas passageiras, peregrinos, que nós vamos, daqui um pouco, nos encontrar com o Senhor. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor, teu Deus. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida muito diligente. E o escritor dos Hebreus, ele diz que se nós sabemos que temos tais promessas, de que maneira nós devemos nos portar para que nós atinja elas naquele dia. Sabe, queridos? Então eu e você, nós precisamos. E a terceira pergunta é: que esperança eu posso ter para amanhã? E aí eu encerro com esse texto que diz, que eu li aqui do apóstolo Paulo em Romanos.
Eu quero ler desde o 9 até o 13, que ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal, apegue-se ao bem, ame uns os outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. Ajude a suprir as necessidades dos santos e pratique a hospitalidade. Essa, queridos, é uma recomendação extraordinária, que se eu e você pôr em prática o que diz o apóstolo Paulo aqui, nós vamos estar naquele dia com o nosso coração muito em paz, muito preparado para esse momento, porque o amor, queridos, por Deus, ele vai ser o mesmo amor que eu vou compartilhar com você. É nesse amor que eu vou ter o desejo de me ajoelhar e orar por você, de interceder pela tua vida. É nesse amor que eu vou ter coragem de interceder por aqueles até que nos perseguem. Nós vamos ter coragem, nós vamos ser encorajados pelo amor de Deus a vencer o engano, a vencer o medo, a vencer essa preguiça espiritual. O Espírito Santo, ele nos deixa, queridos, ativados. É o Espírito Santo que levanta você de madrugada para orar. Ninguém consegue fazer isso com alguém. O despertador pode te despertar, mas você levanta moído. Mas o Espírito Santo te chama. Você levanta diferente. Você tem um ânimo diferente. Você consegue se alegrar num momento que muita gente diz: eu não consigo levantar nem às 7 horas, eu gosto de levantar perto de meio-dia. O Espírito Santo te chama de madrugada. Ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele que fala no nosso coração. E é Ele que nos ajuda a andar todos os dias. É o Espírito Santo que nos fortalece. É Ele que tem essa importância que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 4, que ele diz: a perseverança, ela produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, ele diz, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero aproveitar para nós orar uns minutos. Eu queria convidar a nossa equipe e de louvor. Venham aqui. Queridos, há um lugar que Deus está querendo me levar, eu e você. Mas nós precisamos entender, e hoje de manhã no batismo que a gente teve aqui, houve algo extraordinário de Deus aqui que aconteceu. E que é isso que nos move. O poder que nos move é essa presença do Espírito Santo. Ele foi derramado no meu e no teu coração. É esse Espírito Santo que faz alguns dos nossos irmãos virem de manhã e à noite aqui na igreja. É o Espírito Santo que te move. É Ele que te traz. É Ele que te leva a você servir os outros. É o Espírito Santo que leva a nós servir. Sem o Espírito Santo, eu e você não temos vontade de servir. Nós não temos a vontade de perdoar. Nós não temos vontade de abraçar. O Espírito Santo é vida.
Aleluia. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é vida. É Ele que vivifica os mortos. Quando nós temos o Espírito Santo, queridos, nós estamos incendiados. Nós andamos num outro nível. O Espírito é vida. E é isso que eu e você precisamos. Talvez você não tenha conseguido ser perseverante. Talvez você pode dizer, pastor, eu caio. Eu ando uma milha e eu caio. Eu não estou conseguindo perseverar na oração. Eu não estou conseguindo ser paciente na tribulação. Talvez você pode estar enfrentando esses momentos. Eu não sei. Não te conheço. Conheço algum dos meus discípulos que estão aqui. E os meus discípulos eu estou sempre pegando pelo braço. Vamos, querido. Vamos ao pouco. Não vamos parar porque há um lugar preparado para nós. Há um lugar preparado para eu e você, queridos. Deus, Ele já preparou. Jesus diz, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. E elas estão preparadas para eu e para você.